Lendo o JF especial 13º Congresso Nacional dos Professores, fiquei particularmente triste logo com as primeiras linhas do capítulo 1. Um estatuto de carreira é uma aspiração antiga dos professores e uma reivindicação que vem de longe. Em 1892, não é engano, é mesmo no século XIX. No primeiro Congresso de Professores do Ensino Primário foi aprovada a necessidade, e agora abro aspas, de um documento enquadrador da carreira e da profissão que ponha fim às arbitrariedades e malfeitorias do governo. Ao ler isto, fiquei outra vez a pensar se não haveria mesmo engano nas datas. Pelos vistos, este mal das malfeitorias do governo é como a fama do vinho do Porto, vem de longe. O tempo foi passando e a vontade de contemplar estas necessidades dos professores foi tendo os seus altos e baixos. Em 1966, a recomendação da OIT-Unesco relativa à situação dos professores promoveu um amplo debate sobre a necessidade de um estatuto profissional. Mas foram precisos mais alguns anos para que essa exigência começasse a ganhar forma. E só em 1983, no primeiro congresso da FENPROF, se afirmou que um estatuto de carreira era uma questão central na luta dos professores, embora se tivesse noção que seria uma matéria complexa e muito controversa pelas diferenças de opinião existentes, já então, sobre o papel dos professores na sociedade. Este foi o pontapé de saída para que nos anos seguintes se tivessem desenvolvido inúmeras ações, reuniões, debates e lutas várias até se conseguir o tal ECD. Estávamos em abril de 1990 e vimos então publicado o famoso Decreto-Lei 139A de 1990, este mesmo. A partir daí, eu penso, e não serei a única, que as lutas foram constantes. Manifestações, greves, abaixo-assinados, concentrações, rallies paper, fizemos de tudo, em nome de carreira, estatuto, avaliação, formação, lei de bases, horários de trabalho, etc, etc, etc. Mas vou só dedicar-me à contagem de tempo de serviço. A palavra de ordem já nessa altura era: o tempo de serviço não se negocia, conta-se. Tão atual como hoje, 29 anos depois. Muitos ciclos políticos, muitos governos, muitos ministros e secretários de Estado depois, verificamos que a conversa é a mesma. Uns mais e outros menos dialogantes, fomos conquistando algumas coisas, poucas. A nossa profissão foi sendo um pouco mais valorizada. A nossa carreira tornou-se uma quase realidade. Mas depois veio a crise, uma boa capa para todas as malfeitorias do governo. E então, pararam o relógio do tempo das nossas carreiras e ficámos todos a trabalhar para a crise. E com cortes salariais significativos em nome da crise. A tal SES, lembram-se, a Contribuição Extraordinária de Solidariedade, tudo em nome da crise. Finalmente, em 2015, um sopro de esperança para a situação em que os professores e as escolas viviam. Disseram que a crise tinha ido embora e com ela foi-se a Troika e o FMI e todos nós pensámos que as coisas iriam finalmente mudar. Por engano. Reverteram-se os cortes salariais, mas o trabalho foi aumentando na razão direta do tempo que foi passando sem ser contado. Mas o governo, muito generoso, descongelou a carreira. Seria de esperar que, à semelhança do que já tinha sido feito em 1990, com uma portaria de recuperação de tempo de serviço, se encontrasse uma forma de fazer algo parecido para os 9 anos, 4 meses e 2 dias. Mais um puro engano. Por qualquer arte mágica, de uma qualquer inovação das leis da moderna centena economia, o governo decidiu isso nunca. 2 anos passaram e o discurso foi sempre o mesmo. Se quiserem recuperar o tempo, o que temos para vos dar são 2 anos, 9 meses e 18 dias, ao estilo ditatorial, ou isto ou nada. O resto já todos sabem. Vivemos num país de vigaristas e corruptos, onde até o velho ditado de ir roubar para a estrada se tornou realidade nos últimos dias. E para terminar, destes anos todos de que falei, em 37 deles participei e lutei por aquilo em que acreditei, quando em março de 1982
comecei a minha vida como professora. É triste, mas 37 anos depois, tenho um horário com 27 tempos de 45 minutos marcados no meu horário, embora seja daquelas de 14 horas dadas pelo ECD. Tenho já agendadas as últimas reuniões de avaliação dos alunos para os dias 15 e 16 de julho. Transitei ao 7º escalão em julho de 2018, eu que até já estive no 8º escalão em 2005, e agora tenho de decidir se vou escolher mitigar ao 8º escalão de uma só vez, em 2022, ou mitigar às pinguinhas, como o Governo generosamente nos propõe, mesmo sendo ultrapassada por todos aqueles que, sendo mais novos, tiveram a sorte de mudar só em 2019. Afinal, 130 anos depois, continuamos a viver com as arbitrariedades e malfeitorias do Governo, ainda por cima com um Governo que se diz socialista. Estarei um bocadinho velhota, como carinhosamente os meus netos me dizem, mas parar de lutar nunca. Viva o 13º Congresso dos Professores, viva a FENPROF!